nosso canal do YouTube, onde a gente faz um bate-papo, na verdade, sobre assuntos relacionados à superdotação. E hoje a gente vai falar sobre a questão da autorregulação e da corregulação, né? Sim, é um assunto super importante, que já se inicia ali na hora do nascimento. A gente, acho que até intraútero, né, Pri? Intraútero já deve iniciar. No parto ele já tem que aprender a se autorregular a temperatura, o ambiente, né? Os cheiros, os sons, tudo isso já é um processo de regulação. E é algo que vai impactar depois na vida inteira, né? Nas relações sociais, na sua resiliência. Então nós vamos falar sobre isso aqui ao longo do episódio. Muito bem, então a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, né? Falando sobre o desenvolvimento infantil, desde o nascimento até a fase adulta. E a gente entende dentro da psicologia que o bebê ele nasce de uma condição de dependência absoluta, porque ele depende do adulto para poder trocar, para poder alimentar, para poder aquecê-lo. Ele não tem autonomia nem emocional, nem motora para poder buscar esse tipo de autorregulação. E aí ele sai dessa condição de dependência absoluta e vai para uma condição de independência relativa, porque de certa forma todos nós somos seres sociais e a gente tem algum tipo de dependência do outro, né? Só que nesse processo, e esse processo é longo, né? As coisas vão ficando muito claras quando a gente fala de aspectos mais motores, de autonomia, né? Então, quando o bebê ele é muito pequeno ainda, ele depende dos pais para todas essas necessidades diárias, mas à medida que ele cresce, ele consegue segurar na colher, ele consegue ir se autoalimentando, aí ele consegue depois controlar os esfíncteres e ir ao banheiro, depois aprende a se limpar, aí vai desenvolvendo toda a parte cognitiva de aprender a ler, aprender a escrever, e isso vai dando mais autonomia para ele, mas do ponto de vista emocional, muita coisa acontece que a gente não fala, né? Que a gente sabe que está acontecendo, mas a gente só está olhando para os marcos do desenvolvimento, motores, a gente está olhando para essas aquisições e, ele é muito autônomo, ele é muito independente, mas será que emocionalmente ele é? Né? É interessante isso, como a gente tem os marcos socioemocionais, Sim. Né? Mas a gente, no final, é mais fácil ver o motor. Isso. Primeiro é o motor, Exatamente. Como você disse, né? A primeira coisa é a gente ver se está sentando, se está engatinhando, se está andando. O segundo que a gente acaba também olhando muito é a linguagem, a fala, né? Tanto que só que isso acaba sendo quando? Mais de um ano, né? Sim. A gente tem marcos antes, né? Então, que a criança verbaliza, a própria troca, né? A criança já tem reciprocidade já ali muito cedo no contato visual, né? Na troca ali da risada, enfim. Mas realmente essa parte emocional, ela é mais complexa da gente ver, né? Exato. Tanto da sua própria percepção. Então, como a gente vai saber se a criança está conseguindo perceber seu próprio corpo, responder às situações sociais, comportamentos externas, como que ele vai resolver, ele vai reagir. E interessante que todos esses circuitos, né, estão se desenvolvendo desde o nascimento. Então, quando o bebê nasce, você olha para o bebê, ele é alimentado, a gente está formando circuitos relacionados à parte emocional, à parte social, toda essa teoria do apego, né? Como isso Sim. vai ter uma importância dentro da autorregulação. Sim, exatamente, né? E o papel dessas figuras parentais aí, desde sempre, ajudando nesse processo. E aí entra o que a gente chama de uma corregulação, né? Então, a criança, ela não aprende sozinha a comer com a colher. Ela vai olhar para esse adulto, né? E ela vai imitar esse adulto. O adulto vai oferecer a colher. Inclusive, eu vou dar uma dica psicomotora para vocês, né? De uma época que eu trabalhei muito com a psicomotricidade de bebês. E a gente sempre falava que nunca dê a colher numa mão específica da criança, dê a colher no meio do prato para que ela possa
fazer o treino como ela quiser, pegar com a direita, pegar com a esquerda, né, para ela poder explorar aquilo e também fazer treinos de lateralidade, de dominância lateral, porque nessa fase ainda está se consolidando tudo isso. Mas voltando, né, só que eu lembrei disso e achei legal trazer, a gente, enquanto pais, a gente está servindo de exemplo e a gente está também estimulando essa criança para que ela alcance esses marcos motores, para que ela, de alguma forma, socialize, porque se ela fosse de uma sociedade que come com a mão, e a gente sabe que tem sociedades que se alimentam com a mão, né, ela vai socializar com aquela sociedade e ela vai comer com a mão. Numa sociedade que se come com talheres, ela vai aprender a comer com talheres, né? Então, tudo isso é exemplo, é influência, é treino, é estímulo. Só que na parte emocional isso também acontece. Então, assim, às vezes a gente esquece e acha que a criança tem que aprender sozinha a se autorregular, né? Então, assim, para de chorar, fica quieta, né? Então, às vezes a criança não tem recurso interno ainda. E aí entra o papel da autorregulação, da corregulação, né? Porque os pais vão aos poucos trazendo para a criança que existem várias formas dela se acalmar, né? Que ela pode fazer uso de um objeto, de estratégias, inclusive, né, Lê? Temos as nossas cartinhas aí de autorregulação, que nós vamos falar depois no final, que tem aí 51 estratégias para vocês poderem trabalhar com seus filhos essa corregulação, né? E assim a gente vai, enquanto pais, ensinando esses filhos a lidar com frustração, a lidar com o tédio, a lidar com a tristeza, com as angústias, com o medo, né? Tudo isso é um processo que precisa ter um adulto junto nesse início, até que a criança alcance aquilo e consiga sozinha. E como isso é intenso na superdotação. Muito. Né? Eu acho que quando isso acontece, faz parte do desenvolvimento de todas as crianças. Na superdotação, a gente tem um temperinho, né? Que é o quê? A criança, ela tem uma percepção de nuances muito maior. A velocidade de processamento daquela informação, a arborização de pensamento, de ideias, de ver situações, ela é muito maior. Então, o processo ele é todo muito intenso. A forma com que ela sente, que ela percebe, os questionamentos profundos que ela faz. Só que aí o que acontece? Ela ainda não tem desenvolvido o recurso emocional. Porque existe uma assincronia. Uma das coisas mais características da superdotação é a assincronia. E dentro dessa assincronia, ela vai ter uma autorregulação cognitiva boa, ela vai conseguir perceber, se você der recursos para ela, ela vai aprender super bem a usar. Sim. Mas essa parte de cognição emocional já é mais difícil. Então, tanto que criança, né, pré-escolar, elas têm dificuldade de esperar, de lidar com tédio, isso tudo é muito, muito característico dentro deles, tanto que às vezes eles são até confundidos com hiperatividade, Exato. com transtorno opositor, enfim, tem várias confusões aí que essa área pode acontecer. Mas aí voltando, o que é importante? A gente ensinar essas estratégias que vão ser usadas ao longo de toda a vida. E isso não é importante, né? Que é uma construção. Não é uma coisa que a gente, olha, eu já te ensinei que é para respirar e vai dar certo já de primeira. Não. É uma construção. Então, muitas vezes até a gente se autorregular na hora que a criança tá ali fazendo uma birra, chorando, desorganizada. E aí você tem que primeiro se acalmar para conseguir passar essa... Lembrar que o adulto é você, né? Exatamente. E o quanto, eu acho que isso é uma coisa muito importante, o quanto é difícil na hora ali, na situação da desorganização, da birra, nessa hora é muito difícil atuar. Na verdade, Sim. É o acolhimento, né, Pri? Não. A hora certa de você poder retomar isso e buscar com a criança e ensinar algo, né? É a hora, ou é quando você percebe os primeiros sinais.
Então você já começa a perceber que a criança está dando sinal que vai desregular. Então vem aqui, tira do ambiente, faz um exercício de respiração, ou faz uma prevenção, né? Exato. Ou então depois que você conseguir acalmar essa criança e aí retomar com ela, você viu o que aconteceu? Como que a gente pode fazer nessas situações? Eu tenho uma ideia. E aí trazer algumas ou estratégias. até mesmo assim, como você se sentiu. Exato. Você percebeu que nomear as emoções. Você percebeu que você estava cansado, você percebeu que você estava ficando bravo. Sim, né? Eu acho que isso é toda uma construção de você perceber o seu corpo, suas emoções e aí ter estratégias para reagir. Então, eu acho que é importante a gente dar. Então, aí eu lembrei agora, né? O quanto a gente usa as telas para autorregular. Então, imagina uma criança, a gente vai no restaurante e aí a criança tá agitada, ela não tá. O que muitas famílias fazem? Deixa ficar no celular, deixa ficar no tablet. E olha que momento rico de se desenvolver mecanismos de autorregulação, de conseguir, né, lidar com aquela situação. Outro momento que às vezes a gente que tem muita relação com a autorregulação é o sono. Exato. Então, antes de dormir, pensar, né, perceber o corpo, coisas que eu posso fazer para começar um relaxamento, para me acalmar. Até para aprender a dormir sozinho, né, Eli? Porque se acordar no meio da noite, a gente sabe que acorda várias vezes, não vai correr para a cama dos pais, já consegue se autorregular, virar para o lado, pegar no sono de novo, né? Claro, a criança acorda e vai para a cama dos pais, tem que ter um acolhimento. Mas Sim. a construção é que você faça com que ela consiga ter segurança e estratégias para voltar a dormir sozinho. Então, todo mundo, como a Pri disse, acorda no meio da noite. Quando a gente muda de fase de sono REM, sono não REM, a gente tem micro despertares. E aí é importante se autorregular e se autoninar e voltar a dormir Exato. sozinho, né? Então, uma coisa que ajuda muito, já que a gente está de dicas também aqui incluindo, é a criança já iniciar o sono no próprio quarto. Então, assim, isso ajuda muito ela a já perceber qual é o ambiente que ela tá, depois a se autorregular. Então, assim, já faz todo esse início do processo na própria cama. Sim, do que dormir na cama dos pais depois ser ou na sala e depois ser né? transferida. Exatamente. Então, na verdade, assim, enquanto a criança estiver se desenvolvendo e o adolescente, a gente vai estar precisando de alguma forma, enquanto pais, estar ali como suporte. Não é fazer por ela, né? Mas é fazer com ela, para que ela aprenda a partir desse exemplo, desse espelhamento, né? A gente fala muito dos neurônios espelho aí, né? Então, de todo esse processo de aprendizado, que ele também vai se dar nessa esfera da regulação emocional. E a gente sabe, né, Eli, que até por volta dos 25 anos de idade, o nosso cérebro ainda está em construção. Óbvio que na infância a gente tem aí um período maior, de mais neuroplasticidade e tudo mais, mas quando a gente está falando aí de desenvolvimento neurológico, ele vai se dar aí até por volta dos 25, tanto que formação de personalidade, consolidação de funções executivas, tudo isso vai se dar ainda até por volta dessa idade. Então, quer dizer, até por volta dessa idade, esse cérebro ainda está aprendendo a se adaptar. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente está tendo, o que a gente está tendo de desenvolvimento, né? Formação de conexões, a gente está tendo uma formação que a gente chama de capa de mielina. O que é isso? É um envolto de gordura que faz com que a informação, a mensagem passe mais rápido. Essa mielinização, então essa formação de mielina em volta do neurônio, ela acontece até mais ou menos por volta dessa idade. E ela tem uma direção. Ela acontece de baixo para cima, então lá do tronco lá até o córtex, lá para cima, e de trás para frente. Então a última área a desenvolver é o córtex pré-frontal, que é responsável pelo quê? Essas questões de função executiva, né, de atenção, organização, planejamento e controle inibitório. Então, por que adolescente é tão impulsivo? Como é tão difícil regular ali as emoções na adolescência? A adolescência é um desafio, né? E tem a ver com essa parte do desenvolvimento do cérebro, né? Então, o cérebro não está formado na adolescência. Somado aos neurônios, aos hormônios, isso, né? ele não está finalizado a
formação dele, tem toda essa tempestade de hormônios. Então, o adolescente, ele precisa muito de suporte. Ele, apesar da gente ter que equilibrar isso, né, da independência do adolescente, mas assim, ele precisa de muito direcionamento. É uma fase ainda muito complexa, né? Então, essa questão da autorregulação, ela é muito importante para ser desenvolvida, como ele falou, ao longo da vida dessa criança, desse adolescente e até desse jovem, né? E o principal protagonista nisso, né? Vamos dizer assim, coadjuvante nesse processo, são os pais, né? São os guias, né? Os pais ou a figura de adulto, né? Responsável, enfim, que é quem vai estar dando todo esse suporte emocional e ensinando esses indivíduos a conquistar essa autorregulação. Eu acho que é uma das habilidades mais complexas que a gente tem, né? Então, a gente, voltando, né, pensa, lógico, é um equilíbrio de tudo, mas o quanto que às vezes a gente foca no motor, foca até na parte acadêmica ou na parte da linguagem, comunicação, que tudo isso é importante, não tem como dizer que não, Sim. mas o socioemocional é um pilar que é tão importante, né? Então, às vezes a gente negligencia um pouco e todos precisam de muito suporte, e na altas habilidades superdotação ainda mais. Sim, um cuidado ainda sim. mais. E para isso nós criamos aí, né, as nossas cartinhas de estratégias de autorregulação, né, que são 51 estratégias diferentes para a gente poder ajudar vocês pais aí a encontrar repertório para esse processo todo. E elas são formato pocket, vocês podem levar no bolso, na bolsa. Nós não fizemos caixa grande justamente para não virar um trombolho, para que pudesse ser usado em diferentes momentos, né, Eli? Isso, E é interessante porque a linguagem, ela tá mais para criança e adolescente, mas até os adultos podem usar, porque são estratégias validadas pela ciência que ajudam na autorregulação de qualquer pessoa. Então, tem a ver com respiração, percepção do corpo, tem a ver com sensorial, e são 51 estratégias, né? Dentro dessas 51, você pode escolher a que mais te autorregula e que você vai usar com uma maior frequência, mas é exatamente dar ferramentas, dar apoio para que você naquela situação possa utilizar. Então, eu penso que os melhores momentos de usar, e eu uso com as minhas filhas, momentos de espera. Então, espera para uma consulta, espera num restaurante. Então, essa questão da espera é um ótimo momento. Tirar das telas, então, é uma coisa que a gente consegue usar. Criação de vínculo, memórias, troca, a gente usa bastante. E antes de dormir, eu acho que inserir dentro da higiene do sono é algo que traz muito benefício. Porque são momentos em que você não está em crise, você não está numa desorganização, e você vai absorvendo essa estratégia. Sim, muito bom, né? E além de tudo vai fortalecer vínculo, vai mostrar uma certa disponibilidade sua enquanto adulto ali para essa criança naquele momento, né? Então, um site de terapia, né? Inclusive isso. A gente tem muitos terapeutas que adquirem, sejam psicólogos, psicopedagogos, fono, TOs, que estão adquirindo as nossas cartinhas, porque também ajudam no processo terapêutico desses pacientes que passam com esses terapeutas. E até uma seguidora falou assim, será que eu vou saber usar? É muito simples, né? Ela é bem tranquilo, e são técnicas que não são complexas, são coisas simples que você pode incluir no seu dia a dia. É isso aí. Então, quem tiver interesse, tá? Pode entrar no link que tá na bio do nosso Instagram, que lá tá o link que vai direcionar vocês direto para o Mercado Livre, onde a gente comercializa essas cartinhas, e depois vem contar pra gente o que vocês acharam, qual que foi a favorita do seu filho ou da sua filha. A gente tá adorando, porque a gente tá adorando os feedbacks, tá? Com certeza. Então tá bom. Até breve, até o próximo episódio.